Alô, Baixada Santista, ação e reação, chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Olha, eu quero chamar a atenção para um assunto importante que envolve inclusive a atividade portuária, já que está aqui ao meu lado o meu amigo Everandi Cirino, já com a camisa do Cruzeiro, já vi que ele vai torcer para o Cruzeiro contra o São Paulo, e também o doutor Clemente. Eu acho que maquiaram, viu, Clemente? Não só Santos, mas todas as cidades da Baixada Santista, e talvez até do estado de São Paulo, maquiaram os números da dengue. E, de repente, quando a gente olhou para o lado, uma epidemia com, inclusive, já casos de óbito. E os números se alastrando de maneira fenomenal. E o que eu tenho conversado, inclusive na semana passada, eu tive que ir ao banco e fui naquele HSBC da Afonso Pena, bem lá no final, que é o pessoal do Porto retira ali os avulsos, retira o pagamento ali. E o comentário, o pessoal me reconheceu, a gente estava conversando lá, uma fila demoradíssima, falta de respeito, um caixa só, até reclamei lá com a gerente da agência, ela disse que era culpa do HSBC, enfim. E a maioria deles, sabe qual era a principal reclamação deles? Da dengue. Diz que a área portuária, que a Codesp abandonou a limpeza da área portuária e que o que tem de foco de dengue nas áreas da Codesp é um negócio impressionante. Clemente, boa tarde, obrigado pela participação. Não adianta cobrar tanto do munícipe, agente de saúde, e vai lá e vem aqui, e aí a Codesp não cuida da área dela, os Correios, inclusive há 2 anos atrás a minha esposa fez um requerimento do terreno que os carros do Correio estavam abandonados ali na Silva Jardim, na Campos Sales, Campos Melo, ou Campos Sales? Campos Sales, é Campos Melo, né? É Campos Melo, desculpa, me confundi agora. Ali na Campos Melo, e infelizmente cobram tanto da comunidade, mas os órgãos públicos não colaboram. Boa tarde, obrigado pela participação, Clemente. Boa tarde, Augusto, Cirino, a toda a equipe e a você, telespectador. Não, Augusto, eu acho que realmente as duas partes têm que se unirem, porque, na verdade, sempre a dengue foi subdiagnosticada. Porque você tem que imaginar o seguinte, os diagnósticos que são feitos são aqueles diagnósticos que foram para o laboratório, efetivamente foram diagnosticados como dengue. Mas você pode multiplicar por 3 ou 4 aquelas pessoas que têm a dengue e que nunca foram para um laboratório para ver se tem ou não dengue. Aquela que apareceu como uma gripe um pouco mais leve, ou que ficou em casa de cama, mas não foi diagnosticada, porque isso não faz parte da estatística. Então você pode multiplicar tranquilamente por 4 isso aí, que é um número. É um número grande. É muito grande o número. E realmente eu acho que se não houver um auxílio da comunidade, mas também os órgãos públicos não se unirem nesse sentido, as coisas vão ficar complicadas. Tanto é verdade que o Ministério da Saúde está preocupado e eles estão querendo acelerar a vacina. Sim. Porque na verdade está em pesquisa, mas está acelerar a distribuição da vacina, realmente porque eles estão totalmente sem controle. E olha, não dá nem para a gente colocar a culpa no Ministério da Saúde, porque não tem muito o que fazer. Se não houver um combate na origem do problema, não tem como. Não tem como, né? Não adianta. Você já tinha escutado reclamações dos trabalhadores portuários, principalmente das áreas da Codesp, Cirino? Boa tarde, doutor Augusto. Nosso time perdeu na época que tinha que perder, vamos escolhemos o adversário. Você sabe inclusive o São Paulino. Mais de 50 anos que uma equipe não fica do Corinthians, essa equipe que ficou mais de 30 jogos, há 50 anos que isso não acontecia. É um recorde. Tem o Luiz Carlos Futrica, que é o meu diretor ele estava torcendo pro Boca. Olha aí. Então, se o São Paulo passar pelo Cruzeiro, vai jogar com o Boca. E nós vamos só pegar a moleza até o final. Só vamos pegar o Paraguai. Bom, agora com referência a essa pergunta aí, deixa eu explicar o seguinte. Primeiro que o Porto está sendo administrado pela Codesp, no entanto, os terminais, as áreas portuárias, a área pública, está tudo na mão da iniciativa privada. E nós temos muitas reclamações, e já é fácil de perceber, por exemplo, as linhas férreas. Quando era a época da CDS e Codesp, que administrava o Porto, que eu era a operadora portuária,
as linhas eram cobertas por paralelepípedo, era tudo fechado. Hoje, as linhas são tudo abertas. Então, quando chove, acumula água. É verdade. E quem administra, quem é responsável... A LL, não é? A LL. Então, o que falta, que a Codesp tem parcela de culpa, é que ela não tem um grupo de fiscalização para atuar, que ela não tem poder de atuar também, porque ela é uma administradora, não tem poder de atuar. Se você não tem multa, a pessoa não corrige. E a prefeitura, pelo menos na parte externa, que é a área de passagem, a prefeitura pôr uma equipe mais eficiente, e não é feita no porto, não é feita, não adianta, os caminhões ficam parados, chove, acumula água, então nós temos uma característica específica para criar a dengue, mesmo contra a vontade do poder público, entendeu? Por exemplo, o caminhão fica 4 dias. Eu não sei se acumula água no buraco, aqueles buracos ali. Mas aí eu acho que tem que haver uma força-tarefa, o presidente da Codesp, que gosta dessas expressões, tem que ter uma força-tarefa para combater isso, porque a situação está ficando grave. Então eu vou fazer o seguinte, hoje tem reunião no Conselho da Autoridade Portuária, apesar de você, com o seu jeito jeitoso, educado, dizer que eu não estava vendo no programa porque o presidente da Codesp tinha me proibido, mas infelizmente toda vez que você me convidava, e eu queria dizer para o meu pessoal aí que nós não estávamos brigados, porque quando eu não venho aqui o pessoal, pô, tu não vai mais lá brigar. Não, eu tive 2 eventos, né, a questão da manifestação contra a privatização, teve outra Assembleia do Sindicato e não deu para mim comparecer. É verdade. Mas eu vou ter uma reunião hoje no CAP, vou participar da reunião, vou sugerir uma pauta lá. Deixa eu só, você falou isso, eu brinquei com você no telefone e falei, está proibido, mas você sabe que é brincadeira. Não, além de brincadeira, não vai ter presidente da Codesp que vai dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Isso é bem claro. É bom deixar isso claro. O Cirino é um cara independente, por isso que tem o sucesso que tem no sindicato dele, pela posição dele de independência. Mas de vez em quando nós temos uma variação. Por exemplo, em novembro eu era contra a diretoria da Codesp. E nós estamos que dia? Em março? Nós estamos em abril. Em abril, eu fiz uma matéria no site do Sindaporte defendendo a continuidade da diretoria. Você está brincando, é mesmo? E aí o pessoal... Você pediu para derrubar a diretoria, pô? Não, total parcial. Deixa eu te explicar, Cid. São 4 diretores, não é isso? 4, é o presidente mais 5. É um presidente e 4 diretores. Sendo 3 são gestão Dilma e 2 gestão Lula. Um é de cargo de carreira. 2 é de carreira. É o Paulino e o Gato. O nome dele é sugestivo, esse gato. O Paulino e o Gato são de carreira. Os outros 2 são indicados e tem o presidente. O presidente que não é da área portuária, até eu fiz uma crítica aqui recentemente, uma atividade tão específica não pode ter um presidente fora da área. Agora você está me dizendo que vai mudar de opinião. Vou pegar o espaço aí, doutor, depois nós vamos voltar a falar na saúde. Que saúde é igual aquele... Saúde o que interessa? Está vendo muito professor... Então, deixa eu te explicar o negócio seguinte. Olha, todo segmento é corporativista. Todos. E eu não fui, já é. Então, veja bem. Nós estamos passando por vários momentos difíceis na administração portuária, vários. Tem a lei da privatização, que é um geral, é um prejuízo para os trabalhadores de todas as empresas, seja privada, seja pública. Nós temos a questão do estudo que a Deloitte está fazendo da atualização da gestão da administração portuária, que esse estudo foi pedido pelos empresários diferente dos anteriores, que a empresa que pediu. Então tem que deixar claro para o pessoal portuário o seguinte, quem mandou fazer esse estudo foi os empresários via CEP, com data de implantar. Os outros fizeram o estudo, pagaram e não implantaram, mas esse tem data de implantar em outubro. Tem a questão da dragagem, que a concessão da dragagem para a iniciativa privada e a arrecadação da Codesp, 80% é fruto da tarifa 1, que é a tarifa que cobra a dragagem. Tem a questão principal, que é a criação, a cisão do porto do Guarujá, e aí o porto do Guarujá, eu chamo a atenção à Secretaria da Prefeitura de Assuntos Portuários, aos empresários portuários que atuam no Porto Santos, ao prefeito da Sete Santos. Esse projeto de criação do Porto do Guarujá, ele já existe desde a época que o Fernando Henrique Cardoso era presidente da República e apresentou um projeto de regionalização do porto, onde que criava o Porto de Cubatão, o Porto de Guarujá e o Porto de Santos. Então, e a cidade de Santos, 60%, 70% da arrecadação de Santos, ela vem das atividades portuárias. Então,
esses assuntos que vem tá no debate atualmente, faz com que eu, sendo corporativista, e o segmento dos empresários, que é sustentado, a defesa dos empresários da dragagem ser privada pelo meu companheiro, grande consultor portuário, grande conhecedor de assuntos portuários, Sérgio Aquino, ele defende, Bucinge, outro grande consultor, o William Mantelli, presidente da BTP, que defende a criação de um pool de privado, tipo de um condomínio, para explorar a dragagem do Porto Santos, sem a participação da autoridade portuária, a CODESP. Sendo assim, eu que sou admirador do Sérgio Aquino, mas como o Sérgio Aquino defende uma outra linha, eu não posso pedir para mudar a diretoria da CODESP, porque o Sérgio Aquino ele é um nome ventilado para assumir a CODESP. Deixa eu dividir a tua resposta em duas partes, Clemente. Uma é a questão da autoridade portuária, com esse ponto da dragagem, e a outra é da lei você está falando da terceirização, não é? A lei da terceirização. Que ontem, Clemente, um empresário aqui de Santos, eu estava conversando com ele pelo telefone, e ele me disse o seguinte, ele falou, pô, essa lei piorou, porque agora a empresa, ela se o camarada prestar serviços, né, através de uma terceirizada, a empresa ela é obrigada, ela é responsável pela inadimplência, enfim, por todos os problemas. Esse empresário estava dizendo, olha, a lei mudou, os trabalhadores estão reclamando, mas a lei mudou até, de certa forma, favorável. Eu estou dizendo isso porque o Sintracomos teve que fazer uma manifestação aí numa obra na PDG, que a PDG, a incorporadora, contratou a Chain não pagou os caras, e se a PDG não entra no negócio, mais de 100 trabalhadores vão ficar sem receber. Como é que você viu a questão da terceirização? E depois a gente entra na administração da CODESP, Clemente. Não, esse negócio seria participação solidária, né? É verdade. Se o cara não paga, você tem que pagar os direitos do trabalhador. Eu acho que isso é realmente uma maneira de defender o trabalhador. Eu acho que a terceirização vai ser inevitável, ela vai passar. Não vai ter como segurar isso, porque é o seguinte, de certa forma, o que o governo tem que fazer é disciplinar. Mas a modernização não tem como ser diferente. Os países desenvolvidos, todos, sem exceção, funcionam assim. A gente tem muita dificuldade no Brasil de produtividade e eu acho que não vai conseguir segurar essa terceirização. Não vai ser, acho que não vai ser ruim. Eu acho que o que tem que ser feito é disciplinar de uma forma tal que realmente o trabalhador não seja prejudicado. Mas o mundo moderno está exigindo esse tipo de coisa, não digo que em todas as áreas, né? É preciso entender bem. Depende a área. Agora, tem áreas realmente que eu não vejo um grande problema como terceirização, mas todos os países desenvolvidos, você pega Estados Unidos ou qualquer país europeu, ou mesmo países distantes, que ainda não está no primeiro mundo, acabaram incorporando isso e realmente não houve desemprego, ao contrário, houve um aumento de emprego e a coisa acaba se ajustando. Então é preciso só que o governo, de certa forma, regularize isso, ele fiscalize esse tipo de coisa. Ficaram de fora as empresas públicas, né? Ficaram de fora, mas o que está acontecendo é o seguinte... Mas lá na CODESP, eu sei que você vai ficar bravo com o que eu vou falar, mas lá na CODESP, há quantos anos tem a Califórnia lá? Você já era nascido? Desde que passou para a CODESP. Ela está lá há mais de 20 anos, não está? Mais de 20 anos. E teve uma época que ele fornecia até arquiteto, engenheiro, que viesse ele fornecia. Mas ainda tem hoje. Ainda tem? Tem hoje. Não está errado isso, Cirino? Não, o que acontece? A terceirização, ela vai trazer prejuízo para todos os trabalhadores. Hoje, já a empresa contratante já é solidária. É verdade. Por exemplo, a CODESP tem, que nem você falou, vários anos serviço terceirizado. Teve alguns serviços que ela contratou de um ano, 400 trabalhadores, que era de segurança de portaria, depois venceu o contrato, não renovou e aquele serviço foi jogado fora. Olha só. Então, existe serviço de terceirizado que faz serviço até administrativo, advogado, engenheiro, então faz. O que nós estamos questionando é que a pressa que o governo, o Congresso tem de aprovar o projeto de lei da terceirização e virou um saco de gato. Por exemplo, ontem saiu, empresa de economia mista, economia pública, não vai ser terceirizada.
na semana passada. Ontem já saiu que pode ser terceirizado. Porque foram as emendas. Com as emendas. Então, passou algumas emendas, por exemplo, o Paulo Inho da Força passou 4 emendas, que não era de interesse do relator. O Arnaldo Faria de Sá passou uma emenda que não tinha interesse do governo. Então, agora nós vamos saber como que fica, vai para o Senado, e aí os trabalhadores têm que se organizar para acompanhar a saída do Senado para o retorno da Câmara, porque o Senado já anunciou que vai fazer alguns ajustes. E aí, Eduardo, o que nós temos que fazer é evitar de entrar na briga política. Eduardo. Tá doido, Eduardo é da Cirino? Federação. É da Federação. Augusto, pô. Augusto. Cirino, Cirino. Então, deixa eu te explicar, Augusto, peraí, o que está acontecendo com nós. Existe o grupo que é contra e o grupo que é a favor. A briga política, PSDB e seus aliados, junto com o PMDB, que ali uma hora está de um lado, outra da outra, e o Partido dos Trabalhadores, que tem uma posição totalmente contrária à lei da privatização. E na verdade, o Eduardo Cunha desengavetou essa por isso lei. que eu me enganei. Eu tinha ouvido o presidente da Câmara. Tá certo. Obrigado. O Eduardo Cunha desengavetou esse projeto. Na verdade, é uma forma de retaliação ao governo federal que tanto trabalhou contra ele. Ele está desengavetando esse e outros projetos, né, para cutucar com vara curta, ou, como diria o Cid Gomes, não é? Acharcar, entre aspas, o governo federal. Essa situação da terceirização, eu particularmente concordo com o Clemente. Acho que as empresas elas podem ter essa opção de trabalho. O que nós não podemos ter é aviltar o trabalhador. Sim, esse é o fato. Você pega, Augusto, eu vou te falar sem medo de errar. Você vai pegar qualquer cara que tem um emprego de médio para alto, qualquer executivo de São Paulo, por exemplo, alguém que trabalha, vamos dizer, num cargo um pouco melhor, ou uma remuneração mais alta. Ou o cara que é altamente produtivo, ele é totalmente favorável à terceirização. Por quê? Olha a complicação, às vezes, das regras trabalhistas. Eu não posso dar um prêmio para você. Eu falo, você produziu, eu não posso dar 30 mil reais para você, eu não posso dar R$1.000 todo mês para você, por exemplo, porque isso incorpora ao salário. Mas o cara quer dar o presente só naquele mês, por exemplo. Sim. Você não pode. Você não pode dar presente para o cara. Você não pode dar uma bonificação. Porque você é obrigado a dar todo mês para o cara. É a chamada incorporação. Incorporação. Não é isso? Então, essas coisas dificultam. O que passa fácil na terceirização. Então, se você perguntar a qualquer cara produtivo, ele vai dizer que sim. Não tem nada contra trabalhador, não. Eu acho que pelo contrário. Na vida inteira eu fui empregado e acho que é assim. Mas você pega uma outra situação, Augusto. Acho que eu comentei isso aqui já. A GM fez viu, Cirina? A GM fez uma pesquisa. Ela fez 4 plantas em lugares distintos, a mesma planta. Mesma modernidade, tudo a mesma planta, GM Estados Unidos, GM Europa, GM China, GM Brasil, para ver em quantas horas cada homem-hora custava. Quantos carros eles faziam homem-hora. Então, um chinês faz um carro em 18 horas, um americano em 18 a 20 horas. Vamos dizer, a Europa, a Alemanha faz em 24 horas. No Brasil, o mesmo carro demora 42 horas para ser feito. Então é o seguinte, você não vai conseguir melhorar o salário de trabalhador se não melhorar a produtividade. Existe uma estatística, isso também é real, mas é preciso que a gente tenha essa consciência, porque isso é verdade mesmo. O brasileiro perde cerca de 25% do trabalho dele conversando. Você não vai pegar um americano, por exemplo, um alemão, falando com o outro tal. Você não vai conseguir. Lá na Codesp tem Não, mas agora... Só para complementar, Cirino. Então é o seguinte, esse cara produtivo, ele não quer ser empregado, ele quer ser terceirizado. Porque a empresa tem o prazer de pagar mais, porque ele produz mais, e não tem esses conflitos. Então, é preciso olhar as duas situações. Né? Não, vamos dizer, não subjugar o trabalhador, não explorar o trabalhador, mas ver que existe algumas áreas... O medo dos trabalhadores, eu acho que é cair na precarização do trabalho, não é isso? Vai cair. Você pega a construção civil, que tem um número grande... Só tem empreiteira. Você pega o pessoal da Codesp, o eletricista terceirizado ganha menos e trabalha mais, não é que trabalha mais porque produz mais, em horas, mais do que o empregado da Codesp, e não ganha.
a relação, tu pega porque então, a maioria da população faz uma avaliação, a maioria da população mora em apartamentos, em prédios. Sim. Por que os prédios evitam contratar porteiro terceirizado, limpeza terceirizada? Porque vai trazer custo futuro para ele. Então, a mesma coisa. Então, precisa... Você está tocando num ponto que é importante. E outra coisa, o trabalhador terceirizado de prédios, ele ganha muito mal. O que o Clemente está colocando é naquele cara que está especializado da produtividade. Você tem que ter essa liberdade. Mas você tem alguns segmentos que sobem. Eu estava querendo falar assim. Essa produção que foi feita, esse estudo nos Estados Unidos, China e Brasil, foi antes de criar o WhatsApp. Que agora criou o WhatsApp, a pessoa não atende, fica só lá. Aí tu fica do lado olhando. Tu vai no banco, na caixa, no caixa. É verdade. No caixa. Aí tu tá lá na fila, aí a menina tá lá no caixa. Aí, de vez em quando ela fica no WhatsApp. Eu não sei que tanto tu tem no WhatsApp, namorando o WhatsApp. Eu vou contar uma história, vocês vão chegar a brincadeira. Eu tenho um buião. Você não tem razão. Não, buião. Tem que proibir, bicho. Não, um buião. Aqui também, mexe o cara tá lá no WhatsApp. Tem um menino na Codesp, buião. Buião. A esposa dele fez o seguinte, tem 4 filhos, aí tem namorado, junta todo mundo em casa, então ela pôs uma cesta na entrada da porta. Eu vou fazer isso. Aí todo mundo que vai na casa fazer visita, tem que deixar o celular lá na porta. Porque fica todo mundo na sala e conversando só no WhatsApp. E um com o outro. Chegou o ponto, o Buião está vendo o programa, ele pode me desmentir se quiser. Viu, aí sabe o que ele fez? Uma falou para assim, eu vou dormir. Já vou dormir. Em vez de falar assim, eu vou sair agora, vou dormir, mandou o WhatsApp. Aí a mulher falou assim, não vai entrar mais no WhatsApp. Tá certa, mulher. Então entra, fica. E você pode ir em qualquer lugar, a pessoa vai atender. Teve em Minas Gerais, parece que foi a cidade, que um empresário colocou que precisava de uma funcionária, mas que não tivesse WhatsApp. Ele foi processado. Então é verdade. Então eu vou fazer uma comparação. É um problema. É o seguinte, olha, o trabalhador de uma empresa, se for o trabalhador da empresa, a carga horária dele é diferente, o terceirizado faz os 12 por 36, o outro faz turno de 6 horas. Então, a terceirização é para diminuir custo. Primeira coisa. Segunda coisa, passou várias emendas que o governo vai vetar. Por exemplo, a do Paulinho, que é o sindicato da empresa contratante, representa. É uma emenda positiva que o Paulinho fez, vai garantir a sobrevida dos sindicatos das empresas que vai terceirizar, mas também vai aumentar o custo, porque é o seguinte, no decorrer dos anos, vai equiparar o salário. Verdade. Os direitos. Então, o governo, os empresários, assim como os sindicatos fazem a manifestação, faz lobby, os empresários fazem lobby, o lobby dos empresários é bem sucedido, porque tem o Lava Jato. A gente não pode esconder o sol com a peneira. Petrobras, de cada 5 funcionários da Petrobras, 3 ou 4 são terceirizados. É tudo terceirizado. Tudo empreiteira, tudo. Fornecedora de mão de obra. Tudo, hein? Administrativo, então, é uma vergonha. Você vai na Uzi Minas, quantos trabalhadores ligados a empreiteiras estão trabalhando lá? Quantos são da Uzi Minas? Você vai... Outro dia eu fui no Banco do Brasil. Tá cheio de terceirizado lá. O cara é gerente, hein? O cara é gerente sênior. Aí eles põem os nomes lá. Gerente subsênior, júnior, não sei, terceirizado. Você vai eu fui na procuradoria resolver um problema de uma dívida federal, tudo terceirizado. Os atendentes. Aí tem lá um procurador, o resto... Primeira moça, segunda, terceira, quarta, cara do segundo, é tudo terceirizado. Então, mas não é o fim, não é a atividade fim. Eu até entendo. Só que isso abre um precedente muito grande. Eu acho que assim, viu, Augusto? É atividade fim também. Por exemplo, eu conheço uma pessoa bem próxima que faz essas inspeções desses tubos, dessas coisas. Tudo terceirizado. E terceiriza. E é para reduzir custo? Não. É que os caras. É que a produtividade desses caras é maior. Então o cara ganha, esse cara, por exemplo, ganha R$8.000 por mês. Mas é em razão da produtividade. Produtividade, o cara faz lá, vamos dizer, 50 tubos, o empregado faz só 20. Eu já tenho também uma outra teoria, viu, Cirino? Que é a questão hoje, eu sei que você vai ficar bravo com o que eu vou falar, mas é verdade. Por exemplo, as administrações públicas, elas sofrem com a dificuldade de comando dos trabalhadores.
Porque tem cargo de confiança que é de fora da empresa. Pode ser. Pode ser. É o seguinte, esse debate da Isso tinha que terceirização... acabar. Olha, eu acho que tinha que acabar os cargos de confiança. Por exemplo, a Codesp. A Codesp tem lá um diretor, um presidente, 4 diretores. Você dizer para mim, olha, cada diretor, o cara quer levar um chefe de gabinete, por exemplo, não sei, lá tem chefe de gabinete? Tem. Eu quero levar um chefe, eu quero levar um cara da minha confiança. Eu até concordo. Agora, não dá para você ter, que nem na Codesp, que tem o jurídico cargo de confiança. Não sei quem é. Quantos cargos de confiança tem na Codesp? Não dá para ter assim, de cargo de... Mas mil? Com 18 cargos de confiança. 8? 18. É muito. Deixa eu te explicar o seguinte, tu não vai falar da Codesp, porque a CEP acontece igual. Se você tem uma secretaria que comanda as administrações, que o ministro assume, e não traz nenhum dele de confiança, ele usa os de confiança dos ministros anteriores, tu quer o que nas administrações portuárias? Que continua, o que eu sou contra, inclusive eu fiz a denúncia ao Ministério Público, que o Ministério Público disse que é legal. O Tribunal de Contas da União, o Ministério Público disse que é legal. Cargo de comissionado, e não tem como juridicamente mover ação, porque eles estão permanecendo nos cargos. Está documentado. Agora, o cara que me deu parecer... Você está dizendo assim, ele entra numa administração e continua. É isso? E o cara que me deu parecer, para mim a surpresa que depois eu fui acompanhar, não concordei. Ele é também, ele é de confiança e já está há muito tempo. Mas ele que deu o parecer. E o parecer dele tem valor legal. Ele vai dizer contra ele. Então, o que eu sou contra, que eu acho que é errado, é o seguinte: é a pessoa trazer pessoa de confiança, cargo de confiança, e ele for sai e o cara continua. E o pessoal ficar. Então, isso na Codesp acontece, isso nós somos contra. Agora, é o seguinte, não tem como acabar, porque o estatuto da empresa permite 1/3 permitir. Agora ficou a cargo da liberdade do presidente, de ser cargo de confiança. Então, dentro da regra do jogo tem. O que nós temos que passar a limpo é os serviços públicos, que alguns serviços, por exemplo, que é prestado, podem não ser de qualidade que a população precisa, mas que nós temos que ter empresa pública para fazer o acompanhamento, para fazer... Eu acho que tem que ter, lógico. Até dar uma administração mais voltada para a sociedade. Eu concordo, mas, por exemplo, o formato que está aí da Codesp, eu não concordo. Mas ninguém concorda, mas você está aí... Não concordo. E quanto vai mudar? Espera aí, então eu quero te mostrar umas imagens que eu tenho aí, mas antes, Gisele, procura para mim, nós trouxemos umas imagens de um telespectador que fotografou barcaças saindo do canal do estuário, cheias de... Não sei, será que a gente consegue achar? Difícil, né? Mas é uma denúncia grave que tem a ver com a dragagem e com uma notícia que eu vou falar agora. Mas antes, enquanto vocês procuram, impressionante, os Estados Unidos tem cada uma, né? O americano é jogo duro. Você já foi para os Estados Unidos? Eu já. Eu nunca fui, não sei nem como é que é. Vou te levar. Um fugitivo americano do Kentucky se entregou às autoridades após passar quase 40 anos escondido da polícia. Esse é bom, hein? 40 anos? Cara, 40 anos. O objetivo dele é receber tratamento médico. O Clarence, de 66 anos, ele foi preso por roubar cerca de $200 na Carolina do Norte em 1967 e foi condenado a 7 anos de prisão. Ele tentou a fuga por diversas vezes, aí depois em 76 ele sumiu. Ficou 40 anos sumido. Agora ele está com problemas de saúde e precisa de tratamento médico. Como ele não tem nenhum documento legítimo, ele procurou a polícia e se rendeu. Tá aí, ó, o cara quando fez o assalto e depois, agora com 66 anos... Mas lá não caduca, né? Lá não caduca. Aqui é 20 anos. Aqui é... 20 anos, acabou. Acabou. E outra coisa, o cara foi preso por $200, hein? Tá aí. E... Aqui tem gente que roubou galinha e tá preso. Também, né? Coitados. Achamos as barcaças? Não, né? Tá. Teve um telespectador, Cirino, que me mandou umas fotos. Eu vou mostrar amanhã. Não foi o Souza?
Não, é um telespectador, morador da Ponta da Praia, viu, Clemente? Que ele caminha todo dia, ele começou a perceber, ele caminha cedo, e ele começou a perceber as chamas, muito obrigado, essa equipe é sensacional. Tá vendo essas barcaças aí? Elas estão levando o material que é retirado do canal do estuário, da dragagem. E ele percebeu que esse material está sendo jogado próximo à Ilha das Palmas. E ele achou estranho isso aí, mas diz que é várias centenas de vezes ao dia que isso acontece. Centenas de vezes ao dia. Então essas barcaças entram e saem, levando o material que está... Aí a pergunta desse telespectador para mim, Augusto, mas isso aí não deveria ser tratado, esse material? Ele ser jogado na Ilha das Palmas, não pode estar criando algum tipo de problema? Enfim... E aí, em razão dessa matéria, né, aliás, eu falei sobre isso, nós demos essa notícia em primeira mão, e agora preste atenção, Jornal A Tribuna de hoje. Hoje é dia 23, né? 23. Inclusive hoje é dia de São Jorge, não é? Para os católicos, e de Ogum para os umbandistas. Então, um salve Jorge. Né? Gostou? A erosão na orla volta a preocupar. A aceleração do processo de erosão da Ponta da Praia em Santos preocupa cada vez mais as autoridades da cidade, e para tentar buscar uma solução definitiva, eles estão fazendo um estudo, não é? Quem está fazendo é a Secretaria de Santos, não é? Está fazendo um estudo a respeito desse problema. O presidente da Praticagem, ele quer que contrate o estúdio de interação hidrodinâmica, não é? Aí tem aí várias pessoas falando, mas o que eu achei engraçado, eu acho que a assessoria de imprensa da Codesp e o presidente, eu gosto da Célia, não tem nada contra a Célia, mas eu acho que eles devem fazer assim, como é funcionário concursado e não precisa dar satisfação para ninguém, eles devem achar que todo mundo é trouxa. Não, peraí, deixa eu dizer. Olha o que ela fala. Olha o que a assessoria Não, desculpa, olha o que a assessoria da Codesp diz. Ela descarta danos da dragagem. Ela diz assim, olha, quando se faz uma dragagem hoje, os impactos não acontecem em um curto período. Esse processo costeiro é bem mais lento. Por isso, o monitoramento precisa continuar para verificar se provocará mudanças. Esse é o texto aqui. Inclusive, a própria Codesp descarta que ela possa estar criando algum problema. Agora, mostra a barcaça. Isso aí é um dia... Mais de 100 vezes entrou e saiu do canal do estuário e largou na Ilha das Palmas. O que é aquilo? Fala, eu não conheço, eu estudei break. Intervalo. É intervalo. Você quer que tem uma lei... Não, mas desculpa o meu desabafo. Tem uma lei que diz não pode usar termo estrangeiro. Outro dia eu falei aqui... Quando pegou fogo os terminais da Ultracargo, que ninguém mais fala nada, não, eu vou dizer... A Ultracargo não veio a público... Dá licença, isso é uma vergonha. Vai explicar, né? Se explicar, não veio a público. Tu vai fazer, mas eu vou voltar o tempo. Primeira coisa, quem compete fiscalizar o canal não é a Codesp. Não é a Codesp. Segunda coisa, dragagem não é feito com barcaça. Não é feito com barcaça. Aquele serviço lá não é dragagem. Ali não é o sedimento. Eu não quero então ser. Eu vou te encaminhar o e-mail da Marinha. Não é dragagem. Não é dragagem. Mas o rapaz mandou esse e-mail da Marinha. A Marinha está encarada. Então eu vou dizer quanto eu vou te mandar o e-mail da Marinha. O que está acontecendo no Porto de Santos, e aí eu quero dizer para você duas coisas. A Marinha diz que é dragagem. O que está acontecendo duas coisas no Porto de Santos. A Ultrafert, estou dando nome, e a Ultrafert e a Cosipa contrataram uma empresa para fazer aprofundamento do canal lá. Aquele canal o teu nome lá, vou lembrar. Então é privado. Teve um outro terminal. O canal não é privado. Não, o canal lá, o serviço é privado. Não, o serviço o canal não. Segunda coisa. Teve um terminal que fez a dragagem com recurso próprio. BTP. Quebrou algumas rochas com o serviço deles. Então nós temos que separar o que é serviço de dragagem e não está sendo feito. Eu estou até admirado nessas dragagens, está fazendo, que está pagando, não sei, não está sendo feito, porque tem uma licitação e a licitação teve
Você me desculpa, mas olha só. Eu vi a foto. A BTP Eu vi a foto. se a BTP fez uma dragagem no canal, você sabe por quê, eu também sei, o Clemente vai saber agora se já não sabe. Fez porque os navios não conseguiam encostar, porque o calado era pequeno. Muito pequeno. De quem é a responsabilidade do calado? Da dragagem é a administração portuária. Não. De quem é a responsabilidade de ter um calado pequeno? É da Codesp. É da Codesp. Então pronto, Caramba, pô. deixa por isso que não chega navio. Vamos ver. Que nem tu citou o incêndio. Vilão, levou 20 anos para fazer a dragagem, agora quando faz errado. Nós temos que ser realistas. O incêndio lá. Peraí que é o Sérgio Aquino no telefone. Não, fala, Sérgio Aquino. Olha o incêndio lá. Tô brigando aqui com o Cirino. Não, fica tranquilo. O incêndio lá. Aquela área lá era da União. Era da rede. Aí deram para M Campos. A M Campos construiu, aterrou e deu para Hipercom. E teve processo, teve os sindicatos dos caminhoneiros, entrou com o processo. O Ministério Público abriu um processo para saber como estava aterrando, como aquela área, chegou na iniciativa privada. Suspenderam isso. É uma vergonha. Suspenderam. Aquela área é fora do porto, não tem a responsabilidade da Codesp, não sofre a fiscalização da Codesp. E você pode ir na Ilha Barnabé, que há 100 anos atrás, quando construíram a Ilha Barnabé, os tanques ficavam longe de outros quase 5 metros. Hoje é tudo junto. É tudo junto. E fiscalizado pelo Poder Público Municipal, não é a Codesp. O que acontece é o seguinte, tudo que acontece que tem acesso ao porto, a Codesp leva a fama. Mas só que é o seguinte, o que está acontecendo com nós aqui? A Codesp, se deixar de existir, Santos fica igual São Vicente. Não, mas eu não quero que deixe de existir. Então, assim, eu quero uma modelo de gestão. Eu não falei que não tem que ter. Eu gostaria de ter uma autoridade portuária. O nome não diz a Codesp, porque que ela é uma autoridade portuária. Eu gostaria então, que tivesse... o Sérgio Aquino tem que vir no teu programa e vai dizer para você o seguinte, que ele fala isso. Por isso que é minha mudança de rumo. De rumo. Pô, quando ele vai num debate, onde só tem empresário, e ele disse que a Codesp não é mais o que ela fazia antes, agora ela é simples uma síndica. Não. Eu não posso defender ele. Não, nem eu. Eu não concordo. Eu acho que tem que ser autoridade e autoridade de pulso firme. Com direito. Aí tá certo. Mas a lei não foi isso. Não, a CEP acabou, né? A Dilma acabou. Desculpa. Dilma? A mudança da lei, as orientações. Não dá para dizer, olha, a Petrobras comprou Passadina. Aí a Dilma disse assim, não, eu recebi um relatório, eu era presidente do Conselho de Administração, recebi um relatório e eu assinei, mas eu achei que estava tudo certo. Quer dizer, então ela não leu o relatório. Não é? Ela não... Bom, mas peraí, tá se pagando? Ninguém compra um negócio de 1 bilhão e não pede um estudo e se aprofunda no estudo. Então, na verdade, esses números da Petrobras de ontem são números maquiados. Eles estimaram em 3%. Não tem como você estimar corrupção. Como é que você vai estimar como... Dá para estimar? Era 3%. Não tem. Não falaram que era 3%. Mas para, né, Cirino? Eles fizeram uma média. Ó, um roubou 10, outro roubou 6, outro roubou 5, junta 3, divide por 4, multiplica por 2, tira 5, deu 3%. Aí põe no balanço, é até criminoso isso. Vai ter acionista entrando na justiça. Agora, americano e o europeu também. Já tem alguns países da Europa sem dúvida. Eu gostei que tu saiu da Codesp e foi para a Petrobras. Não é. Cirino, eu tenho o maior prazer, eu tenho amigos na Codesp, você sabe disso, eu gosto do pessoal da Codesp. Acho que o trabalhador da Codesp não é recompensado e nem reconhecido como deveria. Eu conheço diversas pessoas que fizeram a sua vida na Codesp. 90% de todos eles. Porra, os caras, gente que viveu uma empresa, vestiu a camisa, se doou, e aí veio o desmantelamento da empresa. Eu acho que nós não podemos querer que Guarujá tem um porto, Cubatão tem um porto, Santos tem um porto, aí a BTP faz o que ela quer na área dela, o outro faz o que quer, cada um faz o que quer. Não, o nome já diz. Conselho... Você não tem gente lá capacitada para gerir esse processo todo? Tem, pô. Então a minha discussão é essa. Agora eu tenho que fazer um interesse, senão eu não pago o condomínio. Posso fazer? Bom, isso é privado. Nós vamos para um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já.
Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan. Faça como Everandi Cirino, tem Ozan. E ele é São Paulino, tá feliz. Tá feliz, né? Tá feliz. É, tá feliz. Acho que ele ficou, acabou o estoque de gel na cidade. Não. Grande Fábio Garibe. E olha, quero lembrar o Fábio, quando é o próximo café da manhã do Cidapote? Dia 13. 13 de maio. 13 de maio? 13 de maio. Café eu gravei, sabe por quê? Que é aniversário, já estou convidando você, que você vai receber o convite. Aniversário do sindicato é dia 14. É verdade. Então dia 13 é o café, um dia Olha só, olha, e o Fábio Garibe sempre está lá no café do Sindapote, café da manhã dos aposentados lá. Mandar um abraço, e se você cobrar estacionamento, você vai ficar rico. Os caras só tem carro zero lá, os teus aposentados são fogo, hein, meu? Só carro ponta. É por isso que nós não defendemos a privatização. Mandar um abraço especial, meus amigos também do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá do da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. São 3 endereços, na Conselheiro Nébias, na Avenida Santos Dumont e na Avenida Portuária, ao lado do ponto de escalação do Ógmo. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Olha, eu queria comentar aqui um tema, mas antes de falar desse assunto, ontem o José Serra aprovou no Senado um projeto de lei que muda drasticamente e que me parece vai passar, salvo algumas alterações, que muda drasticamente o cenário
político no Brasil. Ele apresentou um projeto, foi aprovado no Senado, criando os distritos. Então, a votação para vereador seria através de distritos. As cidades com mais de 200 mil habitantes, se dividiria a cidade no número de cadeiras e cada partido apresentaria um candidato para aquele distrito. Então vai ter o cara do Boqueirão, ele é candidato no Boqueirão, ele só pode ser eleito por lá pelo Boqueirão. Essa é a proposta do CSE que foi aprovada. O Michel Temer já falou para todo mundo que quer o tal do distritão, que seria a eleição dos os mais votados, o que é lógico, né? Os mais votados deveriam assumir a cadeira, diferente de hoje que não são os mais votados, que tem lá o tal da... Eles querem acabar com esse com o coeficiente, que é o crescimento dos partidos pequenos. Se isso acontecer, Cirino, muda o perfil da Câmara de Santos hoje, por exemplo, vamos pegar Santos, que é uma cidade que nós conhecemos um pouco mais, ela muda de forma drástica por um simples motivo: não tem um vereador, com raríssimas exceções. O Furtado, por exemplo, que é seu sócio lá no sindicato, o Furtado, ele não tem uma base de um bairro, ele até tem lá, talvez no Macuco, onde ele... Mas a votação dele é pulverizada. Você pegar Marcos de Rosa, todos, ninguém mais... Todos. O Marcos é ponta da praia, mas é pulverizado. O que menos pulverizado é o Constantino. Talvez seja mais na Zona Noroeste, mas que vai dividir lá também. Mas também vai dividir. Lógico. Mas isso aí vai ser um prejuízo... Não vai mudar drasticamente? Eu acho que vai, eu acho que muda para pior. Eu também. Muda para pior. Por exemplo, o vereador, ele tem que conhecer a cidade, não é o bairro. Sem dúvida. Então tu vai pegar o João Domingos da Costa. João Domingos, como é que é? João Domingos Neto. João Domingos Neto. O líder, o presidente dos Coxinha do Gonzaga. Falei pra ele que ia falar isso no teu programa. Falei pra ele, falei, irmão. Ele se reúne lá no Pedro Sindicato, todo de manhã os irmãos. Aí eu falei assim, hoje eu vou lá no Augusto, vou dizer João Domingos Neto, líder dos Coxinhas do Gonzaga. Ele vai ser eleito. Ele vai ser eleito. Porque ele tem um trabalho muito forte no Gonzaga. É verdade. Ninguém conhece ele na Zona Oeste. Sabe por quê? Ele não vai na Zona Oeste, só vai na época da eleição. Agora, na Vila Matilde... Mas ele não é candidato, ele foi uma vez candidato. Mas, por exemplo, o Sérgio Santana, que é policial militar, não é? É uma categoria. Ele, sem dúvida nenhuma, ele teve uma votação dentro da categoria dele. Não vai mais poder ter isso aí. Isso vai trazer em São Vicente. Em São Vicente vai ter uma mudança, sabe por quê? A comunidade de São Vicente, Joque, 40 tem os seus candidatos. Tem os seus líderes do bairro. É verdade. Esse e São Vicente vai trazer... Só que aí, Cirino, pensa bem, Clemente, olha só, o cara é candidato... Mas isso foi aprovado? João, passou no Senado, agora vai para a Câmara Federal. Lógico, vai ter emendas e tal, mas o PMDB, o Michel Temer já disse, ele quer o distritão. Então eu acho que, até quando eu estava conversando ontem, dizendo o seguinte, eu penso que eles devem... aprovaram isso e agora nas emendas vai dar o retoque final, né? Mas eu acho que o Cirino falou um negócio que eu achei fantástico, que é real. Você é vereador numa cidade inteira. Não tem como ser de um bairro. Então por que você tem que ser só aquele bairro? Você pode estar pulverizado, porque pessoas de outros locais te admiram. É lógico. Você vai fazer um trabalho para todos. Fica realmente meio sem sentido. Por exemplo, o túnel ligando Santos-Guarujá. Vou dar o exemplo do túnel. Tu gosta de túnel. Tu gosta. Não, vira após, que também não falar. Tá até parado, porque só tinha empresa trambiqueira lá fazendo. O consórcio só tinha empresa trambiqueira. E lá não é 3%, que a comissão lá é 10%. Eu não sei como diminuíram para 3%. Eu achei. Ai, meu, só no Brasil. Eu não sei como que é, diminuíram tanto. Eu pensei o caso de 10%. O cara lá, o subchefe. O cara que disse, foi na CPI, falou, não, eu me arrependi, eu vou devolver 100 milhões de dólares. Tudo bem, eu vou devolver 100 milhões, eu quero dormir com... Esse cara disse, não, eu pegava 3. Aí os caras devem ter feito, bom, agora, se o sub pega 3, pô, então, mas vamos lá, o túnel Santos-Guarujá é no Macuco, não é verdade? Parte ali no Macuco. O cara que mobilizou a Câmara toda, todos os vereadores foram pressionados.
pela população. Amanhã depois, o cara que foi eleito pelo Gonzaga, João Domingos Neto, coxinha do Gonzaga, ele é eleito pelo Gonzaga. Ele é eleito pelo Gonzaga. Ele fala, não, eu não atingi nada mesmo, não vou participar desse debate. Não dá. Eu acho que o Serra queria atingir, talvez, ou, como eu disse, está lançando isso para depois mudar. Se você me falar assim, para estadual e federal, eu concordo. Aí o distrito correto. Aí sim, o candidato da região metropolitana da Baixada, o cara do ABC. Aí eu concordo. Agora, começar como vereador, o vereador tem que legislar pela cidade, pô. Tem que andar, tem que conhecer a cidade. Não dá para ser só de um bairro. Eu acho que isso não vinga, não. Agora o que você falou. Agora, o mais votado é justo. Isso é. Porque aí o cara tem... Como deputado federal, o cara teve, vamos dizer, 20 mil votos, foi eleito, o cara fez 100 mil votos, não foi eleito. Mas teve um aqui da cidade que foi eleito com 40 mil e é o secretário... 30 mil. 33, 33. É o prefeito da Câmara, deputado. Ele é o prefeito da Câmara. E mete a borracha. Não, diz que é um dos cargos mais importantes E acho que não ganha mais eleição. Não acho, cada vez ele está diminuindo mais, ele vai fazer esse último ano aí numa posição de destaque nacional. Eu até encontrei outro dia um assessor dele, o Eliezer Prates, que agora trabalha com o Dupré, nós estávamos conversando sobre isso. Quer dizer, o Beto, nós somos do Beto, ele se elegeu com 33 mil votos no coeficiente eleitoral do Russomano. Mas em razão da bagagem política dele, em razão de como ele arquitetou, ele ficou com o segundo cargo mais importante da Câmara Federal. Exatamente. É uma articulação. E comanda os deputados da região. Como? E comanda, né? Tipo, o Assone só faz o que ele manda. Não, ele comanda. Ele não, uma coisa é a seguinte, e tem posição definida dele, por exemplo, ele é a favor da privatização, ele é contra a empresa pública, ele tem a posição dele. E esse grupo dele é que está comandando o Congresso Nacional. Agora, essa questão do Serra, o Serra vai fazer laboratório com os vereadores, no Brasil todinho deviam se rebelar contra isso, se mobilizar contra isso aí, porque vai trazer prejuízo para eles. Vai trazer. Por exemplo, você pega uma comunidade do Morro do São Bento. O líder da comunidade, ele tem mais aceitação pela comunidade do que qualquer vereador. Nos Morros do São Bento, tu pega a Zona Noroeste, Vila Telma, qualquer bairro, a comunidade que está muito próximo dos moradores, ele faz o serviço de ponto-socorro, de atendimento social, dano que se recebe, fica ali, faz tudo, leva para tirar documento, Então, tem um atendimento muito voltado para aquele pessoal dele. Para que tiver a eleição, eles vão ganhar. Nenhum vereador que está eleito hoje pode se manter. Eu acho difícil. Eu acho até que vai mudar, se realmente passar, há uma expectativa, tem vereador preocupado. Porque para você reconstruir hoje um núcleo político não é fácil. Dificílimo. Ainda mais que o cara sabe, não, esse aí é o candidato da minha região. Então vamos imaginar, você mora no Boqueirão, Clemente, você nunca mais vai poder mudar do Boqueirão. Você tem que morar porque você vai ser o eleito do bairro, as pessoas querem... Clemente, eu vou embora no Boqueirão e não posso chegar aqui na frente do nosso parceiro da mesa e tudo mais. Primeiro que ele está sentado aqui, que a proposta foi do Everandinho Cine Santo, porque senão nós estávamos em pé, cansado. Né? É verdade. Quem deu a ideia de fazer o balcão foi o Cirilo. É verdade. E agora nós vamos botar o telefone. Vamos voltar com o telefone? O pessoal está reclamando. É mesmo? Quer falar, quer fazer pergunta, quer fazer... Vamos voltar com o telefone? Vamos botar o telefone e vamos pôr uma telefonista terceirizada 2 horas. Vamos colocar? Olha, eu quero fazer aqui uma observação importantíssima. Tem uma pessoa que eu me consulto quando eu vou fazer algumas coisas, mudanças no programa, viu, Clemente? Com todo respeito a você, mas é o Cirino. Porque ele dá umas dicas de telespectador mesmo e as coisas funcionam. Deixa bem. Comprova na prática. O perfil do Augusto, eu já falei para o Augusto, se o Augusto fosse candidato, ele ganhava a eleição. O perfil do Augusto é a população, é o povão. Tem pessoas que têm perfil já elitizado, mas o Augusto é povão. Onde ele vai, os caras fazem questão de cumprimentar ele. Então, meu público é povão. Sindicato, é trabalhador, é da construção civil, Macaé. Nós estamos no dia a dia, na padaria. Eu vou na Vila Matias, que nós estamos lá, eu desço
do carro, já começo a fazer carnaval com todo mundo. Eu sou contra aqueles estacionamentos das oficinas, por mim tinha que ser tudo isso. Tá Estacionamento, certo. porque você não chega. Eu conheço a realidade do meu pessoal. E o pessoal fala assim, pô, eu não falo mais com Augusto, eu não quero fazer O uma... telefone eu achava... Na época que a gente fazia... Tinha muita pergunta. Pô, tinha pergunta. É verdade. Mas vamos pro WhatsApp também. Não. Tem que ter o WhatsApp. Então, pô. o O cara vai WhatsApp lá. é outra geração, eu não sou do Ó, WhatsApp. deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho que encerrar. O que você tá aí com isso que botam? Você tá Eu do aí? Corinthians. Ah, sim. E Da outro é- CUT. Da CUT. Por que a CUT? Porque eu sou Tu pagou corintiano. a CUT? Pago, dinheiro. Eu sou Não, mas tu corintiano. tava devendo eu não sou lá. corintiano. Você é corintiano. Sim. O corintiano é assim, é Corinthians ou contra o Corinthians? Não é isso? Não tem A outra. CUT e PT ou é CUT ou é contra a CUT. Então, para contrariar, eu tenho. Esse é o Everandice. Mas tá pagando em dia lá? PT, voz de voto. Muito bom. Inclusive, foi questionado hoje pelo associado, o Wilson. Ele falou para mim, por que a CUT, tu paga a CUT, o que ela dá de volta para nós? Nada. Só dá poder político. Mas eu vou dizer um negócio para você. A discussão da representatividade das centrais de trabalhadores, no passado foi muito questionada, mas hoje é 31% do sindicato brasileiro é filiado à CUT. 31%. É muita coisa. A Força, 10%. Olha só. A Força, 10%. Então, a Força que tem um E deputado... como é que fica essa... Rapidamente, Cirino, e como é que fica essa relação governo e CUT? Porque a CUT não é um a berço CUT do está PT. começando agora se mobilizar e discutir uma independência do governo. A CUT tem que fazer. E o próprio PT, as correntes estão começando a sair. Dilma é governo e o Partido dos Trabalhadores tem proposta. Eu não sou do Partido Trabalhador, mas o Partido Trabalhador tem a proposta mais social. E fica atrelando na Dilma, está fazendo desgaste. Essa questão da terceirização é um pano de fundo para esconder a medida brasileira que está mexendo com os direitos sociais dos trabalhadores da Previdência. E ninguém está fazendo movimento. E que já começou. Eu queria, agora encerrando aí, agradecer o nosso professor aí, que nós íamos falar de saúde, eu ia fazer uma proposta aqui. Nós íamos fazer uma proposta aqui para a prefeitura. Aqui, por que é o favor. seguinte, eu falei comigo, nós vamos fazer uma reunião com o vereador Zequinha, que é o vereador que vai ser o presidente da Comissão do Porto, e queremos criar um posto de atendimento no Porto. Fundamental. 24 horas. Então, eu gostaria, Clemente, que você, como médico, nos ajudasse, que nós temos possibilidade de construir isso com o apoio do Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Santos. Muito Não, boa ideia. acho super importante, né? Afinal, você tem uma categoria toda ali e você não tem um suporte hoje. Tem importante. 24 horas. Atendimento para até familiar, fazer um posto de atendimento que ele tem no 24 Gonzaga, horas. que ele tem na Zona Leste. Tem o lugar no Porto. já, não? Não, o lugar é mais fácil arrumar do que a Com vontade 10%, política de fazer. com 10%. Nós vamos correr atrás. Quando você cedeu lá pro cara fazer a cantina, não vai ceder pro... Não, mas assim, 8 lá que até hoje não fizeram nada. Olha aí, tá hoje lá fechado. É verdade. Eu tenho que encerrar o programa. Clemente, muito obrigado pela participação. Coitado do Viu? Clemente. Augusto, Clemente, Cirino, mas não vai vir mais a toda com a nós. equipe e um beijo especial para você, telespectador. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Muito obrigado. Cirino, muito obrigado pela participação. Eu Manda um quis abraço trazer o Clemente, pro João. porque o Clemente ele comenta, é uma pessoa que está preocupada com o dia a dia, não é só um empresário preocupado com a empresa. Ele é empresário? Por isso que ele Clemente- defendeu a terceirização. Não, o Clemente é médico e é empresário, sem dúvida. Mas acho que é uma boa gostei do oportunidade comentário. para mim. Augusto, por exemplo, nós não terceirizamos, seja portaria, seja pessoal da limpeza, a gente não terceiriza. Na multimagem. É tudo da multimagem. Então não tem terceirização não. Até a limpeza é? Mesmo a limpeza é empregado da multimagem. Por isso a qualidade da multimagem. Mas é verdade, a terceirização ela tem os prós e contras. Né? Eu acho que você consegue cobrar muito mais de um funcionário que é teu funcionário do que você ligar para terceirizado. Eu vejo isso nos prédios. Olha, troca o fulano, aí vem outro que também não tem compromisso nenhum. Não funciona. Pô, meus parabéns. Agora ficou feliz, hein? Encerrou chave de ouro. Muito obrigado, Cirino. Um abraço, mande abraço a todos lá do Sinapote, viu? Obrigado, irmão. Bonito, Groboroche, gostei. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã. Amanhã nós vamos discutir aqui a maioridade penal com o doutor Aldo dos Santos Pinto e o doutor Eugênio Malavasi. Muito obrigado pela audiência. Quem sabe voltamos com o telefone. Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.